Não esqueça o seu like, tá? Porque para nós é muito importante. O algoritmo do YouTube reconhece isso como importante e divulga para outros. Isso nos ajuda bastante. Também, aqueles que estão nos ouvindo, não esqueçam de dar um oi, um olá, oi, tudo bem. Também não esqueçam, segunda-feira, às 20 horas, o Evangelho no Lar. Muito importante o Evangelho no Lar. Aqueles que moram sozinhos ou aqueles que moram acompanhados. O Evangelho do Lar, ele já é recomendado há muito tempo, tá? Desde por Jesus. Jesus já fazia o Evangelho no Lar. Temos uns momentos dele fazer na casa de Pedro. Ele serve para a limpeza psíquica do lar, né? Onde é ali no nosso lar onde a gente se preocupa muito, a gente se alegra muito, a gente se entristece muito. Então, a gente está constantemente emitindo pensamentos. E é natural que esses pensamentos atraem espíritos semelhantes a nós. Mas às vezes a gente passa por um período de tristeza, ou de ansiedade, ou de medo, ou de aflição, ou de raiva, e acaba criando esse ambiente. E temos que fazer essa limpeza desse ambiente. Nós limpamos muitas vezes nossa casa, nosso lar, e não limpamos espiritualmente. Então o Evangelho do Lar faz isso. Ele faz essa limpeza psíquica do lar. Nós também temos a irradiação, né? Terça-feira às 20h30. A irradiação é uma maneira de nós colaborarmos com a paz no mundo, com as dificuldades do mundo. Muitos dizem assim: eu queria tanto fazer caridade, queria tanto ajudar. Como eu faço? Eu falo assim: começa pela irradiação à distância, de terça-feira. Ali você está entrando num grupo onde, junto com outras pessoas, naquele determinado horário, você vai doar um pouquinho da sua energia mental e da sua energia espiritual. Essas energias serão destinadas à espiritualidade. Os benfeitores saberão o que fazer com ela. Nós não direcionamos essas energias para alguém, para algum acontecimento específico, não. Geralmente nós a destinamos à espiritualidade e eles verificam aonde está necessitando mais dessas orações, dessas energias. Muitas vezes estão destinando as nossas energias lá para os países onde há mais guerra, mais violência, mais fome, enfim, que estão precisando mais. E você estará colaborando com a caridade, através da caridade. Quem quiser fazer o Evangelho presencial, aí nós temos na terça-feira, às 19h30, terça-feira, aqui no Centro Espírita Ceareiros do Bem, aí só na cidade de Cuiabá, né, no estado de Mato Grosso. E aí faz o Evangelho presencial. Se não, tem o Evangelho na segunda, à distância. Ordenações humanas. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Pedro, diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Então, nós estamos agora indo na Bíblia procurar o capítulo e o versículo. Está aqui, 2,13. O título é O Dever dos Cristãos Diante das Autoridades. E aí inicia: sede submisso a qualquer instituição humana por causa do Senhor, quer ao rei, porque é o soberano, quer aos governadores delegados por ele para... E aí ele vai embora falando. Foi retirado apenas esse versículo 2,13, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor ao Senhor. Por que esse capítulo veio agora, no 81? Ele é seguido do capítulo 80, antes veio o capítulo 80, que é opiniões, 79 a cada um, e 78 verdades e fantasias. Bom, primeiro, é importante nós entendermos que ser cristão não é ser
revolucionário, não é ser revoltado, não é ser brigão, né? Então, é isso que nós vamos falar. Primeiro, um grande ensinamento. Acalma nossos ânimos. Ordenações humanas. Vamos lendo e comentando. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no mestre um anarquista vigoroso, inflamado, de cóleras sublimes. É bom lembrar que Jesus não se associou a nenhum grupo revolucionário na época. E nem fez nenhuma revolução. Ele não falava de política. Ele falava de ensinamentos espirituais. Óbvio que a nossa maturidade espiritual reflete em tudo na nossa vida. É óbvio, na política, na religião, nos hábitos, nos pensamentos, nos sentimentos, nos nossos tratados, com os nossos relacionamentos. Isso é óbvio, mas ele não falava especificamente. Naquela época havia já um revolucionário que era Barrabás. Esse sim estava promovendo uma revolução contra Roma. Então, ficava para ele essa parte, digamos assim, nós podemos pensar, ele era o revolucionário, armas, inclusive na época ele estava roubando as armas do Império Romano e promovendo a escondida já uma revolução, quando tudo aconteceu de prender Jesus e tudo mais. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. Onde houver desorganização, rebeldia, guerra, violência, briga, disputa, não está ali o Cristo. Por mais que a gente diga que está, né? Não, ele não estará ali. Existem hoje meios de conseguirmos justiça, ordem, não imediata. Lembrando sempre, não vou iludir ninguém, nós não estamos falando de um momento na Terra onde a justiça e a ordem é real e imediata. Mas existe uma maneira de se conseguir justiça. Porém, leva-se mais tempo que a injustiça, né? A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra, que é Jesus, foi o mais humilhado da terra, a adoção, adoção de armas contra irmãos, guerras, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Bom, se nós vamos seguir o Cristo, em nenhum momento ele inflama, ele incita, ele aconselha o revide, a guerra, a disputa, a briga. Em nenhum momento. E não só não incita isso ao povo, mas ele mesmo passa a ser o exemplo vivo desse não corresponder o mal com o mal, não devolver o mal que ele recebeu com a maldade, né? Vingança. Ele próprio se fez mais humilde ainda. Claro, esta que é a boa nova não ensina a genuflexão, ajoelharmos ante a tirania insolene. Não está dizendo para a gente ficar ajoelhado, servil, colocar o pescoço para ser cortado. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas, por amor ao Mestre Divino. É importante nós entendermos isso, porque quando um cristão respeita uma autoridade, ele não deve levar em consideração a autoridade que está ali na frente dele. O que ele está respeitando é o Cristo, que um cristão tem, o teu mestre. Por amor,
a eu, seu Cristo, ele respeita a autoridade, não a autoridade terrena. A autoridade terrena não tem autoridade sobre nós. Mas quem tem autoridade sobre nós é o Cristo, é Deus, é os bons espíritos. Como eles nos dizem para nós obedecermos, obedeceremos. É importante nós entendermos isso, porque para não nos perdermos na vaidade, no ego, no orgulho. Ninguém, a não ser os espíritos superiores, tem a autoridade. E a autoridade que estamos falando aqui é uma autoridade que ela não flutua, que ela não muda, ela não se elege por homens. É autoridade moral. É aquela autoridade, uma vez que eu conquisto, eu não a perco. Eu tenho uma autoridade moral, pelo aquilo que eu sou, por aquilo que eu penso, por aquilo que eu sei. E isso ninguém me tira. É diferente dessa autoridade que nós temos humanas, que é colocada, é dada, é um cargo e é tirado, conforme a necessidade. Mas nós temos que respeitar essa autoridade humana por amor à autoridade suprema. Se o detentor da autoridade, se aquele que está sobre posse da autoridade, exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá. Tá vendo? Como ele vai fazer isso? Que hora? Nós temos essa necessidade do imediatismo. É isso que nos leva a essas loucuras, essas atitudes precipitadas. Vai corrigir. Como? Com os desígnios das circunstâncias. Através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios. No momento oportuno. Vamos entender aqui que é o seguinte. Se existe uma autoridade, essa autoridade não chegou ali sem uma eleição direta ou indireta. A indireta é um processo que nós humanos criamos. Então aquela autoridade ali está seguindo o nosso processo ou a nossa eleição, digamos assim, de alguma maneira. Bom, se o demos o poder que ele tem, nós temos que respeitar. Vamos lembrar que ele não conseguiu ter esse poder fazendo a mesma, brigando, ferindo, machucando, impondo. Muitas vezes ele foi, digamos, os nossos políticos, ele foi para uma eleição. E na eleição, sem guerra, né, ele foi preterido. Então ele tem aquele poder porque a maioria o elegeu. Pronto, final. Não podemos discutir. Certo? Mas ele não é o governante que esperava. Cada povo tem o governante que merece. Isso é importante. Chico Xavier falou bem claro. Se nós temos um ditador, é porque o nosso povo merece um ditador. Se temos um outro tipo, um governante bondoso, merecemos esse governante bondoso. Vamos entender que ele não está ali porque ele nos amedrontou. Ele está ali porque nós o elegemos. Então, se não o queremos, temos que tirá-lo. Pelo mesmo sistema que criamos o seu poder. E quando eu falo que estão por ordem direta ou indireta, é aqueles outros processos que nós criamos no nosso sistema, que vai colocando a pessoa gradativamente, ela vai galgando cargos até chegar num determinado poder. Chegou ali, ele não está agindo conforme o poder, está sendo um déspota, ele está tendo mais autoridade, exigindo muito do povo. Bom, vamos então revisar o sistema, o método, o processo que nós criamos para colocá-los ali. Mas se chegou da forma como deveria, se ele galgou os degraus como deveria, tem que ser respeitado. E se nós criarmos um método onde pensamos que ninguém de má índole
vai atingir aquele ponto. E de repente alguém de má índole chegou até ali, naquele status de poder. O que nós temos que pensar? Que este homem está errado ou que o nosso método de averiguação está errado? Mas ele disfarçou, ele mentiu. Se fomos enganados, o método que criamos pode ser fraudado. Corrigimos o método para não entrarmos nessa ideia de que eu não estou preocupado com quem eu elejo ou com quem está no poder ou com os métodos que elegem as pessoas ao poder. Eu estou sempre preocupado em criar guerra, revolta, greve, briga, disputa. Essas revoltas acabam criando indústrias gigantescas que mais atrapalham, porque mais falam mal, mais lutam contra do que auxiliam, do que divulgam informação, do que dão ideias. Porque hoje em dia nós criamos indústrias que vivem da falência, da fragilidade do sistema de criar pessoas, de eleger pessoas supostamente erradas aos cargos que elas ali estão. Bom, vamos pensar o seguinte: não adianta eu criar um sistema que elege, que dê ao poder a alguém e criar milhares de sistemas, de empresas, de indústrias para combater aqueles que nós mesmos elegemos. Ora, a incoerência é da nossa parte. Se estamos criando um método para dar poder a alguém, esse método tem que estar de acordo com a maioria e tem que ser um método positivo para todos, ou pelo menos para a maioria. Bom, então, um cristão faz greve? Não. É por isso que quando a gente fala assim, cristão não faz greve. Dá uma briga danada, uma disputa, um bate-boca. O cristão não faz greve, porque ele entende que nada está por acaso. Ninguém está ali porque ele arrombou a porta, sentou à mesa e assumiu o poder. Ele chegou. E ele chegou pelo método não de greve. Ele chegou pelo método não da violência. Ele chegou pelo sistema nosso. Se está errado, corrige o sistema. E não é justo eu fazer uma greve. Por quê? Porque o meu trabalho tem muitos dependendo dele. E que se eu fizer uma greve, eu não vou atingir somente aquela determinada pessoa. Aliás, dificilmente eu atinjo aquela pessoa. Vou atingir outra área da comunidade, do meu povo, que não tem nada a ver com o sistema que elegeu aquele. Quer dizer, tem a ver, mas que também está penando pela, tanto quanto nós, né, a outra parte do povo, que também está penando tanto quanto nós, por ali ter alguém no poder comandando errado. Então, gente, não é justo um empurrar para o outro. Vamos lá. Vamos pensar numa área, vamos dar um exemplo aqui. Chega de repente a área da saúde e vai fazer greve. Ou a área dos professores vão fazer greve. Quem vai ficar sem aula são os alunos. É o povo. Tá? Mas isso vai forçar as autoridades a tomarem uma providência. Será mesmo? A maioria deles não tem nem filhos no sistema. Tá certo? E acaba a gente criando força, dando força para as estruturas que vivem da guerra, da briga, da maledicência, da desordem, da crítica. Não vai. Pensemos melhor, é melhor pagar um preço para que a gente tenha mais consciência no momento certo. Tá certo? Ao invés de eu ficar menosprezando o poder que nós temos, porque é isso que nós estamos fazendo. Queremos sempre, depois que elegemos, falar mal, brigar, criticar e usar tudo que é de ruim que vem dali para gerar greve, briga, guerra e notícias má. Inclusive
tantas notícias más, como se houvesse e há mesmo uma indústria que vive disso, de divulgar o erro, a falência, crítica. Isso acaba gerando em todo o povo uma aflição, um medo, uma insegurança, uma incerteza, um desânimo e uma tristeza. Nada ajuda, nada é positivo. Essa certeza, ele está dizendo, é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Deve quebrar o ritmo da harmonia. Se todo o sistema que nós criamos está acontecendo, está sendo fraudado, está falhando, e mais, fazendo tudo em harmonia, corrijamos o sistema. Simples, tá? E não briga, guerra, disputa, não. Aí ele está dizendo assim, vamos manter o ritmo da harmonia. E vamos acreditar que aqueles que ultrapassarem os limites serão responsáveis e será corrigido no momento certo pelos desígnios de Deus. Afinal de contas, temos fé ou não temos fé? Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. Não pense assim, não estou nem aí para as leis, eu não ligo para nada, eu faço o que eu quero, não estou nem aí, eu sou aquele que fica olhando como que as coisas deveriam ser para que eu crie um mecanismo de fazer como eu quero, ainda meio que dentro da lei, ou seja, não ser pego pela lei. É possível que, muitas vezes, não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na terra e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Você não está num lugar e nunca estará em nenhum lugar onde você não seja necessário. Em qualquer lugar que você se encontra, há algo que você deve fazer. Você tem um compromisso com aquilo que você assumiu primeiro. Mas você não estaria ali se Deus, se você não tivesse, Deus não tivesse te dado uma permissão, uma missão mínima que seja, para ser cumprida através de você. Por isso você está ali. Honra isso. Isso faz com que o cristão esteja sempre pensando de maneira positiva e da melhor maneira, já que ele não está ali por acaso. Ele está ali para cumprir algo, ele faça parte dele. Até que quando chegar um determinado momento as coisas mudam. E não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Ou seja, o seu trabalho é muito importante. Faça, cumpra. Bom, lembra, você não está ali por acaso. Você está ali para cumprir um papel. Cumpra o seu papel. Porque quando você não puder mais cumprir ou não precisar cumprir o seu papel, você será tirado dali, mesmo que você não queira. Aí, sabe quando a gente sente que nós não estamos em um determinado local porque nós queremos? É quando alguém nos fala, tchau, não preciso mais de você. Aí que você sente que também você sairá de lá quando menos você pensar. Então, você foi colocado ali. Cumpra seu papel, faça o melhor que você pode fazer, não aceite que ninguém te diminua, nem diminua o teu trabalho, porque quando não for mais necessário, você vai ser tirado ali, vai ser colocado em outra atividade, etc, etc. Tá bom? Vamos cumprir o nosso papel, mas sempre harmônico, sem revolta, sem brigas, sem crises da máquina de trabalho. Nós acreditamos que muitas vezes estamos em um determinado local, é o nosso ego, a nossa personalidade sempre tenta nos convencer que nós estamos em um determinado lugar porque nós somos imprescindível. E isso muitas vezes me faz ficar trabalhando demais, fazendo demais, para não ser substituído naquele local. E às vezes eu acabo abandonando a minha vida religiosa, espiritual, familiar, tudo,
Porque eu acredito que eu estou naquele lugar porque eu faço mais do que os outros. Quando de repente, não será e nunca será assim. Sempre você está num determinado local porque Deus quer. É ali que você está. Você sempre será substituído. E por pessoas muito melhores do que você. Às vezes ainda não é substituído porque aquele grupo ainda não merece. Então você fica ali como tampão. Entendeu? Quando precisar evoluir o trabalho, tira você e coloca outro, que vai fazer melhor. Mas não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontra. É possível que muitas vezes não te corresponda aos desejos, mas lembre-se só de que Jesus é o supremo ordenador na terra. É Ele que comanda tudo, em todas as empresas. Quando eu trabalho para o Senhor e não para os homens, né? Eu estou com o meu lugar garantido na onde eu for necessário. Mas Guto, se de repente eu não estou mais me encontrando nesse necessário, é possível? Sim, talvez falta você se preparar mais. Por exemplo, algumas pessoas vão dizer assim, puxa, mas parece-me que eu não me encontro em nenhuma profissão, em nenhum local, nenhuma empresa, em nada, eu não consigo me encontrar. Não é culpa de Deus. Provavelmente você mesmo não está se organizando intimamente, né? Como é que alguém pode te escalar para um time de esporte, qualquer que seja, se você ainda não sabe se joga futebol, se é nado, se é basquete, se é vôlei, o que você joga? Primeiro você tem que dizer, eu sou de tal, eu jogo tal esporte. Aí você vai ser escalado. Quando eu nem sei qual é o esporte que eu jogo, como é que eu quero ser escalado por Deus a estar a serviço dele em alguma atividade? Estou falando profissional, de trabalho, né? Então, vamos também pensar que nós temos que fazer a nossa parte. Não basta eu querer, eu falo assim, eu quero trabalhar. Mas aí a primeira pergunta é, trabalhar em quê? Com o quê? Aí eu não sei responder. Então eu preciso primeiro me encontrar. Porque o trabalho é uma extensão do meu espírito, da minha vida. Ele não é algo que eu faço de qualquer jeito. Então eu preciso me encontrar, eu preciso saber qual é o meu papel e aí então saber que tipo de trabalho eu vou desenvolver, eu gostaria de desenvolver aquele trabalho e aguardo que serei conduzido aonde eu devo fazer o meu trabalho. Mas com toda a fé, com toda a certeza que eu estou falando aqui, tenha certeza. Quando você disser, estou desempregado, não consigo emprego, alguma coisa você não está acertando com você. Tá? Não, o mundo precisa. Deus pode tudo, mas não adianta, vamos dizer aqui, Deus te encaixar em muitos locais e você vai saindo de todos eles. Porque você não ficará num local que você não gosta. E aí, como é que Deus vai saber qual é o local que você gosta? Então você precisa primeiro fazer uma escolha, né? Tem a tua parte. Continuando, tens algo de sagrado a fazer onde respira no dia de hoje. Todos os dias são importantes para um cristão. Se ele está atento, todos os dias nós temos algo a fazer. Temos uma pequena tarefa importantíssima para fazer. Seja de aprendizado ou de ensinamento. Tanto faz, mas vai ter alguma atividade a ser feita. Importantíssimo. Desde que eu esteja atento e não deixe passar. Quando eu deixo passar essas importantes atividades, a impressão que dá é que um dia é igual ao outro. É quando eu estou distraído. Mas quando eu estou focado, eu percebo que nenhum dia foi igual ao outro. Continua assim.
Tens algo de sagrado a fazer onde respira no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa, ou seja, se você estiver revoltado, se você não estiver aceitando aquela tarefa, aquele acontecimento, aquela vida, aquele seu dia, aquele acontecimento daquele teu dia, do dia de hoje, você vai agir de forma negativa, vai aprender algo negativo. Você vai se prender em algo negativo e vai aprender a assimilar algo negativo a respeito da experiência do acontecimento do dia. Mas se você estiver com a mente e o coração aberto, você vai aprender positivamente, de maneira saudável, a situação que está ocorrendo. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas por amor ao Senhor divino. É aqui que está o nosso papel como cristão, né, amados? Eu não respeito a autoridade terrena. Eu respeito a autoridade divina, que manda eu obedecer a terrena. Então eu não obedeço a terrena. É um reflexo da obediência a Deus. Porque vamos supor, claro que isso não vai acontecer, que esse Deus diga, não respeite mais a autoridade humana, acabou o meu respeito. Então eu não tenho. Eu respeito as autoridades por amor a Deus, por respeito às leis de Deus. É importante a autoridade perceber isso, porque, e nós também termos isso, para que nós cristãos não venhamos a galgar essa suposta autoridade humana, que ela nada mais é, nada menos é do que algo dado e que pode ser tirado de nós pelos próprios humanos. Tens algo de sagrado a fazer onde respira no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas por amor ao Senhor divino, Mestre Jesus. Senhor divino é Jesus, não é Deus. Então, Senhor divino, é por ele que um cristão, não é, quando a gente fala por amor ao Senhor Jesus, nós não estamos falando a pessoa de Jesus Cristo. O Jesus Cristo que reencarnou, filho de Maria, não é por ele, porque esse Jesus, o Cristo, já não é mais Jesus, é somente o Cristo. Uma vez morto, ele volta a ser entidade espiritual, então ele não é mais o Jesus. A gente fala Jesus Cristo porque nós precisamos dessa referência, mas ele não é mais Jesus, ele é o Cristo, que era antes de ser Jesus. Ele já era o Cristo antes de reencarnar, volta a ser o que ele era antes de reencarnar, a entidade, o Cristo. Por amor a ele, não quer dizer por amor só à entidade, mas não é amor à entidade crística, é amor às leis que ele nos ensinou. De nada adianta amor ao Cristo sem saber o que isso significa ao meu espírito. Se eu amo o Cristo, ele falou bem claro, se tu me amas, segue os meus ensinamentos. Eu não sei quais são os seus ensinamentos, Jesus, mas eu te amo, então você não me ama. Porque a partir do momento que eu for te ensinando, você vai perceber que não me ama. Há uma afirmativa nossa, ansiosa, antecipada, que é de dizer e afirmar que amo Cristo e que ama Deus. Mas eu só amo se eu souber as leis. Se eu não souber as leis, eu não sei se amo. Porque de repente as leis não é o que eu gostaria. Não vai ser o que eu farei. Então eu não amo. Tá certo? É a mesma coisa que eu olhar alguém pela foto, não conheço pessoalmente, nunca vi na minha vida, dizer, eu amo. E quando eu vou descobrir, ele é um bandido, ele é malvado, né? É um déspota, por exemplo. E aí, como é que eu vou dizer? Depois que eu conheci, realmente eu não amo. Então, quando a gente fala do Cristo,
do Senhor divino, estamos falando dos seus ensinamentos. É importante deixar isso claro, porque muitas vezes as pessoas têm uma tendência de vestir a fé em coisas, objetos materiais, imagens. E muitas vezes eu vejo as pessoas construindo roupa, capela, local onde ela vai guardar aquela imagem. Diz assim, aqui é a imagem de fulano, de ciclano. Está ali, naquele lugar para ela. Vai ali acender a vela. A materialização máxima da fé. A máxima da... Eu não estou falando que isso é errado, porque tem muita gente que faz, mas que atrapalha muito a evolução, atrapalha. Porque quanto mais eu pratico essa admiração material, mais eu cristalizo, aprisiono a minha compreensão do que significa aquilo. Compreenderam? Por exemplo, se eu materializar um crucifixo pensando, crendo que aquilo simboliza a presença de Deus, eu estou empobrecendo a minha compreensão do que é o absoluto do universo. Se eu tenho a noção de que significa a palavra absoluto do universo, não consigo cristalizar num pedaço de crucifixo. É impossível. Compreenderam? Então, quando eu vejo uma pessoa conseguindo cristalizar imagens, locais, símbolos, vestimentas, tatuagens, chapéu, um monte de coisa, eu digo assim, ela não está se tornando mais fervorosa, ela está limitando o seu poder espiritual de compreender o que está além da matéria. Além da matéria. Quando eu obrigo meus olhos a enxergar minha fé, meu ouvido ouvir minha fé, meus dedos tocar na minha fé, no objeto da minha fé, eu estou treinando, educando meu espírito através da máquina orgânica do meu corpo a ter fé. O problema é que eu morro e perco o corpo. E como essa fé ficará do outro lado se o meu santo ficou na sala, meu crucifixo não está no peito, não tenho mais a vestimenta? Compreenderam? Eu me aprisionei na materialização da minha fé. Então o que nós estamos querendo dizer é, não se permita, quebre. Deus transcende a tudo que nós podemos compreender. De uma forma, tudo que o homem fizer através da indústria, do comércio, tudo que fizer, não pode significar Deus. É isso que eu quero dizer. É muito pequeno, é extremamente simplório. Olhar um sol, eu posso sentir Deus. Uma lua, um universo, eu posso. Um grão brotando na terra, posso. Ordenação humana. Então nós respeitamos as autoridades em amor ao Senhor divino, Mestre Jesus, que nos orienta a respeitar as autoridades. Tá certo?